Caros irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que estão em casa, rezando conosco essa Eucaristia, nós os recebemos como uma comunidade que vem, ao longo desses 40 dias, vivendo a sua experiência pascal, e que agora a gente está praticamente muito perto de terminar o tempo pascal. Domingo próximo já é domingo de Pentecostes, uma grande festa da igreja, onde nela nós celebramos essa plenitude do Espírito Santo, que para nós é muito importante, porque ela nos dá a certeza daquele que nos ilumina, ela nos dá a certeza daquele que nos ajuda e nos instrui a respeito dos mistérios de Deus, que nós, apesar de já os conhecermos, já termos ouvido falar deles em alguns momentos, para nós agora que compreendemos isso, em grande parte porque nos foi instruído pelas Escrituras, mas também os discípulos tinham imenso para compreender todas as coisas e lhes permitirá realizar obras ainda maiores do que as que eu faço. Obras maiores do que a que Jesus realizou. Não no sentido de que nós os superamos, porque Jesus, como sabemos, Filho de Deus, é insuperável. No entanto, nós podemos entender que obras maiores do que as que eu faço, no sentido de que por meio de nós, ou por meio dos discípulos seus, ou por meio daqueles que continuarão no mundo, em seu nome, ele continuará realizando muito mais obras do que as que ele fez no contexto do seu tempo, no espaço de tempo de sua presença encarnada e humana no meio de nós. Ou seja, ele realiza e realizou muito mais e continuará realizando até o fim dos tempos. Mas para que essa realidade de Jesus pudesse de fato ser concluída, para que essa realidade de Jesus pudesse ser de fato assumida, ele então precisava alcançar, diríamos, o ponto. Ele precisava chegar, como diríamos, ao mais alto grau de comunhão com o teu Deus, com o teu Pai, que a morte é especialmente essa experiência de entrega total de Jesus, sua glorificação, conforme vai atestar especialmente alguns dos evangelhos, onde a glorificação de Jesus se dá exatamente na sua morte, que conduz também para a sua experiência maior e plena, que é a ressurreição. É a sua glorificação. No entanto, no contexto das leituras de hoje, especialmente aqui os Atos dos Apóstolos nos faz compreender melhor pela sua textura, como ela foi, de certa forma, construída, sem diminuir outros relatos da ascensão do Senhor, como vimos no Evangelho de São Marcos, que parece ser uma ascensão mais imediata. O Senhor estava reunido com eles, e de repente o Senhor mesmo diz, ide, pregai, anunciai, e logo depois de falar aos discípulos, o Senhor foi levado ao céu. Mesmo que uma leitura nos lembre dessa exaltação de Jesus de forma mais direta, e o relato da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fale de algo que complementa ainda mais essa leitura e essa visão de Jesus, o fato é que são duas observações que ajudam-nos a ir de encontro com o mesmo fato, a mesma realidade. O Senhor é glorificado quando Ele, de fato, é assumido também no céu, pelo seu Pai. E senta-se, como vimos no Evangelho, à direita do Pai. Ou seja, essa experiência de exaltação de Jesus, de glorificação, permite que Ele possa ser exaltado por aquilo que Ele, de fato, viveu, que é a sua obediência, que é a sua entrega, que é a sua total comunhão com o projeto do Pai, que por meio dele, inclusive, Deus agora conduz a salvação do seu povo. Porque para onde foi o Cristo,
como diz São Paulo na segunda leitura, cabeça da igreja, para lá deve também conduzir todo o corpo. O corpo de Cristo, o corpo místico de Jesus, que é a comunidade, que deve estar unida a Ele pela experiência da fé. Eu creio. E uma vez unido a Jesus, então, deve compartilhar com Ele da realidade final, que é, se Ele foi ao céu, todos aqueles que de alguma forma aderem ou fazem a adesão, é capaz de crer no Senhor, também, como Ele também deve ser elevado aos céus. Todo o corpo místico de Jesus, que é especialmente a igreja, que é chamada a querer percorrer esse mesmo caminho também de obediência, de serviço, de doação, de entrega, e uma vez percorrendo, chega-se lá, para onde o Senhor conduz a sua igreja, que como Ele cabeça, ordena, ou seja, é Ele que dá o discernimento, a capacidade, é Ele que dá as orientações para que todo o corpo possa, também nutrido com seus muitos membros, chegar à perfeição, à plenitude daquele que possui a plenitude universal. Por isso que, de alguma forma, a igreja é chamada hoje a buscar essa experiência de maior comunhão com Jesus, de querer, de fato, também acompanhá-lo nesse caminho, porque esse é o convite que o Senhor faz para todos nós. E para que esse caminho, de certa forma, seja possível para nós, o Senhor nos instrui. Como instruiu os seus apóstolos, como instruiu os seus discípulos, aos quais o Senhor, inclusive, já disse: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo agora de amigos. O Senhor que instruiu os discípulos seus, não apenas no contexto de algumas falas, no Evangelho de São Marcos que nós ouvimos hoje, ali diz: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Não pensemos que esse falar de Jesus foi apenas algumas palavras. O contexto do Evangelho é o que Ele lhes falou durante todo o seu tempo, desde o batismo de João, quando João iniciou o batismo de conversão, e passando por ele, o próprio Cristo, como sinal de solidariedade com todos nós, e não apenas passou pelo batismo, como foi admitido por Deus, quando uma voz do céu veio: esse é meu filho, no qual os discípulos começaram o seu seguimento. Senhor, onde moras? Vinde vede. Aos quais o Senhor instruiu aonde era o seu lugar, o seu reino, a realidade na qual Ele deu a sua vida, como vimos na sua paixão. Experiência essa que no Evangelho de Marcos, inclusive, suscita Jesus a levar até as últimas consequências o seu ato de fidelidade a esse projeto de Deus, que os discípulos, para acompanharem, devem seguir os passos do Mestre e Senhor, devem seguir os passos do Cristo Jesus. Portanto, o que Ele lhes falou, Ele não lhes falou apenas em rápidos momentos, mas Ele lhes falou especialmente ao longo de todo o seu ministério, que Ele chama os discípulos a retomar a Ele, mas também no contexto dos Atos dos Apóstolos, Jesus lhes falou aos discípulos também durante todo esse período em que Ele apareceu a eles, como vimos, por quase 40 dias, inclusive durante uma refeição. A refeição que lembra, sobretudo, que o que voltou à vida, o que falou a eles, o que manifestou a eles as realidades do reino de Deus e a sua realidade gloriosa, é também aquele que encarnado esteve, é aquele que humanamente morreu, mas que ressuscitou a ponto de comer com eles depois de ressuscitado. E essas experiências que Jesus fez com os discípulos, de alguma forma, os tornou
testemunhas dessa realidade, de tal forma que agora eles são chamados a ide. Ide pelo mundo, como diz no Evangelho. Ide e pregai a todos o Evangelho, pregai a toda criatura. Lembrando que toda criatura aqui não é apenas o homem e a mulher, mas é toda a realidade que Deus, de alguma forma, por meio do Evangelho, que ilumina as realidades não apenas humanas, mas também as realidades às quais nós estamos inseridos nela, a fim de que Ele possa redimir não só o homem, mas toda a criação, que também passa pela experiência com Jesus, inclusive a realidade em torno de nós, que se não está e não é colocada, não é assumida em favor da vida, em favor das pessoas, não é, de certa forma, assumidas como realidades aos quais todos têm direito, não esboça ou não torna clara a experiência da pregação de Jesus e do Evangelho. Realidade essa que distorcida também do plano original de Deus, ora é motivo de escândalo para nós pelo modo como lidamos com ela, ora é motivo de exclusão quando é tirada de alguns o direito às realidades criadas. Portanto, ide pelo mundo e pregai a todos o Evangelho e também a toda criatura, vai para além, vai muito além da mera pregação das doutrinas e dos ensinamentos, mas é de tudo aquilo que Jesus, de fato, viveu, assumiu, e que chama os discípulos seus a viver e assumir também. Quem crê será salvo. O crer é muito mais do que dizer, eu creio. O crer é admitir, é unir, é aceitar, é acolher a proposta que o Senhor faz. Porque quem crê ou quem assume está salvo. Quem não crê ou quem não assume não alcança a salvação. E aí a importância que vemos, senão de que eles devem sair de si, sair do centro, sair de si mesmo, né? Sair de Jerusalém e toda a Judéia e na Samaria até os confins da terra, ou seja, sair do centro e ir até as periferias existenciais, como afirma o Papa Francisco, se assim preferimos, e até mesmo as periferias da nossa sociedade e realidade, aos quais o Senhor convida-nos a ir, a anunciar, a pregar o Evangelho, a fim de que toda a realidade, inclusive aquela que não está dentro do projeto de Deus, possa ser assumida novamente por Ele. Essa é a missão dos discípulos. Esse é o compromisso que eles têm com Jesus. E para que eles não fiquem sem entender como farão isso, o Espírito Santo é o que os permitirá dar testemunho daquilo que viram e ouviram. O Espírito de Jesus que deve fazer isso. É como se Jesus quisesse que, de fato, como eu dizia, obras maiores que eu faço, ele sai do centro também. Ele deixa de ser sobre o qual Deus coloca a salvação única, exclusiva, embora seja Ele o caminho de salvação. Sem Cristo, ninguém o salva, porque ninguém conhece a verdade se não for por meio dEle. Mas Ele meio que sai de cena, elevado ao céu, sai da exclusividade da ação salvadora de Deus, mas comunica toda a sua verdade e seus ensinamentos para que os discípulos seus continuem sua obra. Não sem Ele, não sem Cristo. Quando Ele é levado aos céus, como vimos no Evangelho, os discípulos saíram e o Senhor os ajudava e confirmava com suas palavras. Mas o fato é que a ascensão do Senhor deve despertar em nós esse compromisso que temos. Os apóstolos ficaram olhando para o céu, enquanto Jesus era para o céu levado. Como até eu ou qualquer um de vocês, certamente ia perder um bom tempo, se tivéssemos tido a oportunidade de ver tamanha visão beatífica, o céu se abrindo e o Filho de Deus sendo levado para lá.
Mas os anjos que vieram alertar os discípulos, porque é eficaz aí parado, o mesmo que visse subir para o céu, o mesmo que virá, é aquele que desperta o coração dos discípulos para a missão que eles têm. E para aqueles que pensam ou dizem, mas como vamos dar testemunho daquilo que os discípulos viram, falaram, se nós não vimos e nem presenciamos tudo que Jesus quis que eles, de certa forma, pudessem ser testemunhas? Quem disse que não? Quem disse que não? Nos últimos 40 dias estamos falando a respeito de quem? Lembrando os fatos em torno de quem? Permitindo que nós tenhamos consciência do fato acontecido com quem? Com Ele, Cristo Jesus. Somos testemunhas desse. Por quê? Porque o Senhor que eles falou por meio das Sagradas Escrituras e do testemunho que eles deram. E se ainda tivermos dificuldade, lembremos que Ele nos prometeu o Espírito Santo, aquele que virá, aquele que nos conduz no seu tempo e de acordo com a vontade de Deus, que descerá sobre nós para serdes minhas testemunhas, diz no texto dos Atos dos Apóstolos, em todos os lugares, até os confins da terra. E o que é que nos permite fazer isso? Porque o Espírito é o mesmo. A verdade é a mesma. O Cristo é o mesmo. Se nós fecharmos os nossos olhos e recordarmos o que estamos a ouvir, os nossos olhos não nos trairão, porque pela ação do Espírito, Ele nos fará ver o que os apóstolos viram, ouvir o que os apóstolos ouviram, sentir o que os apóstolos sentiram, porque o Espírito é o mesmo. De tal forma que o Senhor confiou a missão não apenas aos seus colaboradores mais próximos, mas confiou a todo aquele que nele crê, porque Ele confia o mesmo Espírito. E a missão é a mesma. Portanto, nós somos sim capazes de dar testemunho a respeito de Jesus, do que vimos e ouvimos pela fé, quando dizemos, eu creio. E todo aquele que crê, se une a Cristo, e unido a Cristo, se torna membro de Cristo, onde o Cristo age de forma espiritual e nova, como Ele outrora agiu, e permite que essa sua ação do seu corpo no mundo, permita que nós sejamos capazes também de nos unir a Ele na plenitude do céu. Para isso, irmãos, tenhamos a capacidade do crer, viver e assumir como verdade tudo aquilo que ouvimos, pregamos e anunciamos, na certeza de que Ele continua entre nós, age no meio de nós e agora fala através de nós, quando nós damos testemunhos dEle no mundo. Para que possamos viver mais intensamente tudo isso que o Senhor nos deu a conhecer, nós vamos professar a nossa fé, hoje rezando, conforme o folheto, símbolo niceno constantinopolitano, que recorda em nós tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que damos testemunho e tudo aquilo que nós haveremos de anunciar também.